Olá, aprendiz, seja muito bem-vinda ao canal Matriz do Destino por Cátia de André. Sou a Cátia e sou professora da Matriz do Destino cá em Portugal. Então, se tu queres aprender mais sobre a Matriz do Destino, a interpretar a tua matriz, a descobrir os segredos que a tua matriz esconde, subscreve já a este canal. Porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito pedido aqui no canal, que são os talentos. Então, quais são os seus talentos natos? Num vídeo anterior eu falei sobre onde é que você encontra a posição dos talentos. Então, na parte superior da matriz você tem três esferas, tem uma esfera roxa, uma esfera azul escuro e uma esfera azul clara, e essas três esferas correspondem aos seus maiores talentos. Obviamente que existem outros pontos da matriz que também mostram talentos e recursos que nós podemos utilizar, tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal, mas hoje eu vou-me focar apenas nos talentos da esfera violeta, que é a esfera mais superior da nossa matriz. Porquê é que eu vou-me focar nesses talentos? Porque são os talentos mais importantes que nós viemos desenvolver e que correspondem ao nosso mês de nascimento. Então, mesmo que você não tenha agora a sua matriz do destino aí com você, o talento que está na bolinha, na esfera roxa, vai corresponder ao seu mês de nascimento. Então, se você nasceu em novembro, mês 11, você vai ter o arquétipo 11 nessa esfera violeta. Se você nasceu em janeiro, corresponde ao mês 1, então você vai ter o 1 na esfera desse talento. Se você nasceu em março, você vai ter o arquétipo 3 e assim sucessivamente. Se você tem a sua matriz do destino consigo, basta olhar para essa esfera roxa que está no topo da sua matriz. Então a aula de hoje vai ser bem completa e vou falar dos 12 arquétipos, ou seja, dos talentos dos 12 meses. Não vai ser um vídeo editado, vai ser um vídeo bem natural, então vão pausando, vão escrevendo, porque estas informações são bem importantes para vocês. Antes de nós começarmos a falar sobre talentos aprendizes, nós precisamos de ver uma coisa. Nós passamos a maior parte das nossas vidas ouvindo os nossos defeitos. Rara aquela criança que teve elogios, que teve compreensão por parte dos pais. Rara aquela criança que ouvia uma palavra positiva, um muito bem ou um tu és muito boa nisto. Então, quando eu falo sobre talentos, eu estou falando sobre uma parte muito íntima de cada um de nós e que muitas das vezes você pode ouvir que tem determinado talento e você não vai conseguir reconhecer esse talento em você mesma. Porquê? Porque muito possivelmente você foi habituada a olhar para os seus defeitos mais do que aos seus talentos, ou então aquilo é algo tão natural para você que você até já reconheceu. Só que como aquilo é tão natural, aquilo faz parte do seu dia-a-dia, você acaba por desvalorizar aquela característica e acaba por não vê-la como um talento, não é? Ou seja, tão natural para mim, eu faço isso tão naturalmente, quase como de forma inconsciente, de forma mecânica, e eu não consigo enxergar aquilo como um talento ou como algo que seja positivo na minha vida. Então, quando você ouvir falar sobre os seus talentos, muito cuidado com o seu ego, que tem uma tendência a dizer não, não é bem assim. Se você não se identificar com os seus talentos, talvez está na hora de fazer terapia. Sim, terapia, porque quem não se identifica com os seus talentos, muito possivelmente está na energia negativa dos talentos, porque desde criança foi reprimida naquele talento. Então, por exemplo, você pode ter nascido com características de liderança, só que as suas características de liderança não eram bem vistas pelo pai. Então, cada vez que você tentava assumir uma posição de liderança em criança, você era reprimida. O pai brigava, o pai batia, o pai discutia, ou então dizia não te metas onde não é chamada, por exemplo. Então, para nós conseguirmos identificar os nossos talentos, para nós nos conseguirmos
digamos que para nós conseguirmos utilizar esses talentos ou até mesmo nós nos sentirmos bem com essas características, muitas vezes nós precisamos de desconstruir histórias da nossa infância e precisamos de curar situações da nossa infância, tá bom? Então, tudo isto que eu vou estar aqui a passar para vocês são os talentos que vocês nasceram com esses talentos. Esses talentos estão aí debaixo dos traumas, da sua negatividade. Os talentos estão lá. Cabe a você fazer o seu trabalho interno para poder acessar a esses talentos e acessar a essas chaves que estão dentro de você mesma, certo? Vamos então começar aqui com o talento número 1. O talento número 1 é correspondente ao talento do mago e todas as pessoas que nasceram em janeiro possuem este talento. O talento do arquétipo 1 é liderança, então são pessoas que já nasceram líderes e são pessoas que possuem o talento de serem diferentes. Ou seja, são pessoas que são diferentes das outras, pessoas que veem a vida de forma diferente das outras, então têm o talento de serem revolucionárias. Dentro dela existe uma visão diferente do mundo, existe um olhar para as oportunidades da vida, são pessoas criativas, são pessoas também que conseguem manifestar aquilo que desejam. Ou seja, são pessoas que conseguem aceder ao poder da mente com muita facilidade. Então, se tu nasceste em janeiro e não trabalhas os teus pensamentos, não olhas para aquilo que tu estás a cultivar dentro da tua cabeça todos os dias, muito possivelmente tu estás cultivando e manifestando a negatividade que está na tua mente. Então está na hora de tu aprenderes sobre o poder da mente para manifestar esse foco mental e para que tu possas manifestar aquilo que tu realmente desejas na tua vida e não os teus medos, certo? Então o mago tem capacidades de liderança, tem muita inteligência. As pessoas que nasceram em janeiro trazem traços de inteligência, são pessoas inteligentes, são pessoas que conseguem ver a vida com clareza. Têm também o talento da inovação, pessoas que são inventoras, por exemplo, pessoas que deixam algo de diferente no mundo. Geralmente tem um arquétipo 1 nas suas matrizes, seja na zona do talento, seja na zona do dia de nascimento. São pessoas também muito intuitivas, são pessoas que têm capacidades extrasensoriais, seja a intuição, seja a capacidade, por exemplo, para fazerem rituais de magia. São pessoas que se conseguem conectar muito bem com os 4 elementos, são pessoas com ideias únicas, muitas vezes são chamadas de loucas, ou seja, elas têm uma ideia, ninguém consegue compreender a importância daquela ideia. Por vezes as pessoas não conseguem entender o porquê daquela ideia ou como é que aquilo ia se desenvolver, só que a pessoa do arquétipo 1 implementa e aquela ideia dá certo. Afinal, todas as invenções que nós temos hoje em dia, alguém precisou de cultivar essa ideia na sua mente e teve que arriscar. São pessoas também que têm muita coragem para fazer diferente e para sair da zona de conforto delas, ou seja, buscar o diferente. Elas não se acomodam, elas não ficam onde dói. São pessoas que conseguem romper padrões também. O que é que acontece? Eu já atendi muitas pessoas com o arquétipo 1. Até hoje, 0 das pessoas que eu já atendi com o arquétipo 1 acreditam na sua inventividade, acreditam na sua capacidade de fazer coisas diferentes. 0 dessas pessoas acreditam nos seus dons de liderança. 0. Vocês acreditam nisso? 0. São pessoas que levam uma vida comum como as outras, não buscam nada de diferente, não buscam nada de novo, não se conectam com a natureza, não acreditam nas próprias ideias, não acreditam no seu próprio potencial, têm baixa autoestima. Obviamente que não vão conseguir manifestar estes dons e estes talentos do 1. Então, se você tem um arquétipo 1,
Na sua matriz, saiba que você é muito abençoado. A maior parte da humanidade não tem este arquétipo, tirando, obviamente, as pessoas que nasceram em janeiro. Mas as pessoas que nasceram no dia 1 também são muito raras, então este arquétipo ele é dado a almas muito velhas, a almas que já passaram por várias existências e que agora precisam de materializar todo esse conhecimento que trazem, toda essa experiência que trazem, por isso que muitas vezes são vistas como diferentes. Então, se você tem o arquétipo 1 e não se identifica com nada disto, está na hora de fazer terapia. Está na hora de encontrar essa unidade, está na hora de você encontrar essa diferença dentro de você, está na hora de você desenvolver coragem para viver por você mesma e não esperar que os outros resolvam a sua vida, que os outros, de certa forma, valorizem você, que eu encontro muito isso em pessoas com arquétipo 1. Ficam em relacionamentos que, na verdade, não andam para a frente, esperam reconhecimento de chefes, esperam reconhecimentos de patrões, esperam sempre que os outros é que deem o primeiro passo, esperem sempre que as circunstâncias da vida mudem. Então, para elas serem felizes, obviamente que não vão manifestar os seus dons e os seus talentos. Isso é muito claro. Então, trabalho interno. Arquétipo 2 é o arquétipo da sacerdotisa, e quem tem o arquétipo da sacerdotisa é quem nasceu, obviamente, no mês 2, que é fevereiro. Então, você traz uma intuição muito forte e raramente você se engana, a não ser que você queira ser enganada. Que aí já vamos para o aspecto negativo do 2. O 2 enxerga com muita clareza. O 2 consegue ver coisas que normalmente outras pessoas não conseguem ver, por serem pessoas profundas, por serem pessoas investigativas, por terem uma intuição muito forte, uma intuição muitas vezes muito clara. São pessoas que têm sensações no corpo, são pessoas que têm sonhos premonitórios muitas vezes. Agora a questão é até que ponto é que você acredita nessas coisas? Até que ponto é que você confia e até que ponto é que você se auto-engana? Como eu disse há pouco, o 2 só é enganado se quiser. Então muitas vezes o 2 não acredita no seu dom da intuição porque a verdade é dolorosa de ver e a verdade é dolorosa de se aceitar. Não é? Então, se você tem o arquétipo 2, você precisa de trabalhar muito a confiança na sua intuição, mas também você precisa de trabalhar a necessidade de fugir da verdade ou de fugir dos confrontos ou de situações negativas. Muitas vezes o não querer enxergar a verdade, ou não querer aceitar a verdade, ou não conseguir ouvir a sua intuição tem muito a ver com essa necessidade de fuga da sua parte, de não querer enfrentar, de não querer criar conflito, de não querer ficar sem algo ou sem alguém. Então, para você potencializar o seu dom, queira ver a verdade, busque pela verdade. Busque conhecimento. As pessoas com arquétipo 2 são muito sábias, assim como o arquétipo 5, assim como o arquétipo 8 e assim como o arquétipo 12 e o 9. Trazem uma sabedoria muito forte, muito profunda. Na verdade, são pessoas que já sabem das coisas, só que às vezes não acreditam nessa sabedoria, não acreditam nessas sensações. A sabedoria da sacerdotisa é uma sabedoria emocional, há uma sabedoria intuitiva, aquele saber sem ter estudado, saber sem ter presenciado, saber sem ter vivido, pelo menos nesta vida, não é? Mas está lá, conseguem acessar a esses registros akáshicos ou conseguem acessar muitas vezes até de forma inconsciente às informações que existem à volta dela. Então é uma pessoa com dons investigativos. Então aquelas pessoas meias CSI, aquelas pessoas assim de está-me cheirando alguma coisa, aquelas pessoas que conseguem ver padrões, que conseguem entender
a raiz das coisas, que conseguem ir ao fundo das coisas. Então, por exemplo, vamos ter um vídeo em que nós vamos falar sobre as profissões. Uma profissão excelente para quem nasceu em fevereiro é tipo serviços e trabalhos do tipo CSI, em que a pessoa tem que pesquisar, em que a pessoa tem que conectar, em que a pessoa tem que ver a origem das coisas e perceber porque é que determinada coisa realmente está acontecendo. Então, tem o dom da harmonia e o dom da diplomacia. Então, são pessoas que geralmente, quando estão no arquétipo positivo do 2, não vão brigar com ninguém, não vão discutir com ninguém. A presença delas acalma as outras pessoas. Elas têm o dom do segredo, e o dom do segredo tanto pode ser positivo como pode ser negativo. Pode ser positivo no sentido de que se você conta alguma coisa a uma pessoa com arquétipo 2, essa pessoa vai guardar o segredo. Só se disser assim, olha fulana, não contes isto para ninguém, ela vai guardar aquele segredo. Ela vai ser, digamos assim, o teu baú, ela não vai contar para ninguém. Agora, se essa pessoa tiver com o arquétipo 2 no negativo, é uma pessoa que ou vai usar o teu segredo contra ti, ou é uma pessoa que tu vais contar para ela e que ela já vai contar para outra pessoa, e quando se vê, todo mundo já sabe da tua vida e começou por aquela pessoa do arquétipo 2. Então, para manter no positivo este dom, este talento, que é o transmitir a confiança, jamais fales da vida das outras pessoas, jamais cries fofoca, jamais fales sobre os teus casos. São pessoas muito terapêuticas, então geralmente são pessoas que entram pelo lado da terapia, da psicologia, das terapias energéticas, dos aconselhamentos também, da diplomacia, porque são pessoas que têm o dom de harmonizar, apaziguar, são pessoas que têm o dom de resolver problemas também. Então, geralmente, se tu precisares de um conselho, vais para uma pessoa que tem o arquétipo 2, tem o 9, tem o 8, tem o 12, que são muito posições de aconselhamento na matriz do destino. É uma pessoa também empática, que traz o dom da empatia, então ela consegue sentir a energia das outras pessoas. Por sentir a energia das outras pessoas, essa pessoa com arquétipo 2, ela consegue dar exatamente aquilo que a pessoa precisa, ou consegue dizer a coisa certa no momento certo, tá bom? Obviamente, a gente pode falar muito mais sobre o 2, não é? Mas vamos ficar por aqui. Vamos falar agora sobre o arquétipo 3, que é a Imperatriz. Então, se nasceste em março, tu tens os dons e os talentos da Imperatriz. Os dons e os talentos da Imperatriz têm muito a ver com o contacto com o feminino. Então, é sempre dito que as pessoas que têm o 3 precisam de resolver os seus laços kármicos e as histórias mal resolvidas com o lado materno. Então, se tu queres desenvolver bem os dons do 3, tu precisas de trabalhar a tua feminilidade e precisas de entender que exemplos de vida que a tua mãe te passou, que as tuas avós te passaram, que as tuas ancestrais femininas te passaram, porque tudo isso vai influenciar esse dom e esse talento. Geralmente, as pessoas têm o arquétipo 3, têm o dom e o talento da beleza, seja de se embelezarem a si mesmas, seja de se cuidarem a si mesmas, seja nutrir e cuidarem das outras pessoas. Então, se tu, por exemplo, não foste nutrida, não foste cuidada na tua infância, esse dom vai estar bloqueado. Se a tua mãe assumir, por exemplo, um papel muito masculino na tua família, um papel de sustentar a casa, trabalhar longas horas, mau relacionamento com o teu pai, a tua mãe viveu muitas separações, brigava muito, era tensa, era narcisista, era uma mulher muito complexa, é muito possível que tu tenhas este 3 bloqueado nos talentos e que tu precises trabalhar as tuas vivências com a tua mãe na tua infância, tá bom? Trabalha isso na terapia para tu poderes exercer estes talentos de uma melhor forma. Então, os talentos do 3 é a beleza,
é o cuidar do outro. Então são pessoas que sabem cuidar, sabem ser boas anfitriãs, são pessoas que conseguem receber as outras. Tu tens o talento dos bons modos, das boas maneiras. Então, por exemplo, tu podes ter talento para a cozinha, para a gastronomia, podes ter talento para lidar com crianças, jovens ou adolescentes, podes ter talento para lidar com outras mulheres ou empoderar outras mulheres, fortaleceres a autoestima das outras mulheres. Obviamente que se a tua autoestima estiver fraca, jamais vais conseguir exercer esse talento de transparecer essa autoestima para outras mulheres. Tens o talento do bom gosto, então tu sabes decorar a casa, decorar o lar, sabes fazer uma mesa posta, sabes receber convidados. Tens o dom da comunicação também, então saber-se comunicar, comunicar-se com o corpo, comunicar-se com o teu próprio odor, comunicar-se com a tua postura. Tens o dom também da beleza, então muitas manicures, esteticistas, cabeleireiras, muitas pessoas que trabalham na área da estética, como por exemplo botox, harmonização facial, têm o 3, tanto nos talentos, pode ser nos talentos ou noutras partes essenciais da matriz que falam de profissão, ou também podem ter aí o 6 também, o arquétipo 6. Trazes também um talento para a criatividade. Então, o que é a criatividade? A criatividade pode ser canto, pode ser dança, pode ser televisão, pode ser mundo do espetáculo, pode ser anúncio, pode ser rede social. Pode ser criar soluções para problemas complexos, isso também faz parte da criatividade. Resolver problemas é um ato de criatividade. Podes ter dom para a pintura, dom para o desenho, para a arte-terapia, dom para lidar com animais, dom para lidar com plantas também. Então, vou dar um exemplo, obviamente que depois no outro vídeo a gente vai falar sobre profissões, caso contrário isto vai ficar muito longo e vocês já não me vão querer ouvir, mas por exemplo, herbalistas, pessoas que trabalham com medicina natural, fitoterapia, com argila, com tratamentos naturais, podem muito bem ter o arquétipo 3 nos dons, nos talentos, ou então podem ter noutras partes essenciais e vitais da sua matriz. Tem dons de empreendedorismo também, de capacidade de desenvolver um negócio próprio, e também têm capacidade de serem o dom da abundância, na verdade. São pessoas que nada falta. Só que eu vejo que muitas vezes as pessoas com este arquétipo não conseguem reconhecer a prosperidade que já têm. Estão sempre reclamando, à espera que o marido dê, à espera disto, à espera daquilo, a maior parte. Eu não estou a dizer que é todo mundo, obviamente, porque cada um tem a sua história, cada um tem as suas vivências, mas quem tem o arquétipo 3 geralmente são pessoas muito sortudas que têm acesso a recursos financeiros, que têm recursos, têm bens, nunca falta nada. Porém, às vezes é uma visão muito limitante que as pessoas têm da sua própria prosperidade. E obviamente que isso faz com que elas bloqueiem o seu arquétipo 3, juntamente com a falta da feminilidade e a falta do autocuidado e da autovalorização, tá bom? Arquétipo 4, quem nasceu em abril tem o arquétipo 4 nos dons, que é o arquétipo do imperador, que sim, também tem o dom do empreendedorismo. Geralmente quem tem o 4 tem sucesso em tudo aquilo que faz, não importa qual é a profissão, não importa o que é que essa pessoa faz, geralmente é uma pessoa organizada. Geralmente é uma pessoa sincera, é uma pessoa muito justa, então ela traz o dom da sinceridade, ela traz o dom de colocar as coisas à clara ou às claras. Geralmente são pessoas que têm o dom da providência, são provedoras, então pode ser aquela pessoa que ganha mais na casa ou é a pessoa que tem um negócio extra
ou a renda extra e que traz essa provisão para a sua casa, independentemente se é homem, independentemente se é mulher. É uma pessoa que tem muita força, tem muita resistência, geralmente traz o dom de enfrentar situações pesadas e situações negativas, muitas vezes sem reclamar. Então é aquela pessoa que aguenta, é aquela pessoa que dá estrutura, é aquela pessoa que traz confiança, é aquela pessoa que é resistente, ela traz esse dom da resistência. Traz também o dom da persistência. Geralmente são pessoas teimosas para caramba, não é? Mas são aquelas pessoas que se sabem que vai dar certo, elas investem tempo e força e foco naquilo. Se elas focam a mente em alguma coisa, elas vão até o final daquela coisa. São pessoas empreendedoras que têm uma mente estratégica, são aquelas pessoas que normalmente você fala com elas falando sobre um plano e elas conseguem melhorar aquele plano, ou elas conseguem dar uma visão extra sobre aquela situação. São pessoas muito responsáveis também, confiáveis. Trazem o dom da construção, ou seja, elas constroem coisas, elas constroem negócios, elas constroem casas, por exemplo, elas trazem esse dom da construção, elas constroem alguma coisa, elas deixam alguma coisa também para a humanidade, trazem também o dom da independência e o dom do empreendedorismo também. São pessoas que podem bloquear este dom se tiverem mau relacionamento com homens, com irmãos, com marido, com companheiro, com o pai, se falam mal dos homens, se dão mal com os homens no geral. Então, esta pessoa precisa de analisar a infância e ver como é que foi o seu relacionamento com o pai, de que forma que o pai influenciou ela a ver a vida. Então, assim, a semelhança do 3, como eu falei há pouco, que a linhagem feminina trazia muito impacto para quem tem o 3, aqui neste caso do 4, a linhagem masculina traz muito impacto para as pessoas que trazem o 4. Então, é uma pessoa que, para desbloquear os seus dons e talentos, ela vai precisar de fazer um trabalho interno muito profundo com o pai, com as memórias do pai, mesmo que se dê bem ou não com o pai. Que exemplos é que o pai deu? Vamos imaginar que o pai durante toda a vida trabalhou e nunca teve dinheiro. Né? Isso cria um peso na vida da pessoa que tem o 4. Então ela precisa de trabalhar essa crença de que é preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro que vem do pai. Isto é só um exemplo, tá bem? Então vocês precisam de analisar aí as vossas questões. E não vale a pena vocês dizerem: mas eu não tenho nada para trabalhar com o pai. Tem sim. Se tem o 4, tem. Certo? Não há volta a dar. Eu falo por experiência própria, por centenas de atendimentos que eu já fiz e também por eu ter o 4 na minha matriz, tá? Às vezes a gente diz que não e está tudo ok. Não está. Não está. Senão não tínhamos o 4, não é? A gente tinha um 3, tínhamos um 5, tínhamos qualquer coisa ali, mas temos o 4, não é? Vamos lá agora para o 5, para quem nasceu em maio. Quem nasceu em maio ou traz esse arquétipo 5, geralmente tem uma voz bonita, tem uma voz cativante, traz o dom da oratória e o dom da comunicação. E aqui é que a porca trouxe o rabo, como a gente diz aqui em Portugal, que a maior parte das pessoas com o 5, que eu já atendi com o 5, não desenvolvem este dom. Porquê? Porque foram castradas na infância, porque acreditaram em algum momento da vida delas que elas não sabem o suficiente. Elas trazem às vezes um medo do julgamento. Se eu falar, o que é que vão dizer? Se eu me expor nas redes sociais, o que é que vão dizer? Se eu escrever um livro, o que é que vão dizer? O que é que vão falar? Vão criticar? Muitas vezes a própria voz até torna-se rouca, desenvolvem problemas de tiroide,
ou problemas na garganta, na comunicação, né? Então a pessoa precisa de trabalhar tudo isso, todos esses aspectos, obviamente, na terapia para desenvolver o 5. Mas eu garanto, a pessoa trabalhando tudo isso, trabalhando a parte da comunicação, trabalhando a parte da oratória, trabalhando a vergonha, trabalhando o medo da exposição, são pessoas que podem se tornar muito influentes e muito famosas também. Então, o 5 traz dons de comunicação, de oratória, trazem dons de influência, dons da escrita, são pessoas que conseguem pegar numa coisa que é muito complexa, num livro muito complexo, num assunto muito complexo, e elas conseguem sintetizar de uma forma esquematizada, simples, e conseguem passar essas informações destrinchadas para outras pessoas, para que outras pessoas consigam compreender esses conhecimentos mais difíceis, digamos assim. São pessoas também muito organizadas e que têm o dom da organização, sabem lidar com papeladas, sabem lidar com assuntos burocráticos também. São pessoas muito inteligentes, pessoas que sabem dar bons conselhos. Estas pessoas com o 5 têm uma conexão muito forte com a espiritualidade, só que eu vejo que algumas pessoas com o 5 podem ter aí um trauma em relação a Deus ou em relação ao divino devido a alguma educação muito religiosa, muito castradora que possam ter tido durante a infância. Então, são pessoas que, para desenvolver os dons e os talentos do 5, precisam de trabalhar dogmas religiosos, precisam de trabalhar muito a sua visão sobre o divino, a sua visão sobre Deus. Eu já observei em muitas matrizes que pessoas com 5 podem tornar-se ou muito fanáticas religiosas, ou então fanáticas por aquela equipa de futebol, ou então fanáticas por aquele cantor, por aquele ator, ou atriz, obviamente, não é? Ou então tornam-se pessoas que rechaçam o divino da sua vida e que vão apenas por um caminho científico, e aí são fanáticos científicos e que lutam uma vida inteira para derrubar as crenças espirituais holísticas ou até mesmo religiosas. Então quem tem o 5 precisa, eu não digo de acreditar em 100% numa espiritualidade, numa religião, ou seja, em algo superior, mas precisam de equilibrar ciência com a espiritualidade. Caso contrário, não conseguem acessar também ao volume de conhecimento que poderiam acessar. Porquê? Porque a espiritualidade não tem 100% de razão e a ciência também não tem 100% de razão. Não é? Então, se a pessoa vai só para o lado científico ou vai só para o lado espiritual, vai perder ali uma das metades. Né? Então, quer estudar um tema, estuda à luz da teologia, estuda à luz da espiritualidade, estuda à luz da metafísica, mas também estuda à luz da ciência e da física. Certo? Que aí vocês conseguem desbloquear esse dom do 5, porque o 5, ele traz o dom da mente aberta. Ele traz o dom do aconselhamento, ele traz o dom de acessar conhecimentos que muitas vezes não estão abertos para outras pessoas, mas se a própria pessoa se fecha a receber os múltiplos conhecimentos e as múltiplas variantes do conhecimento que existem no mundo, alguma coisa vai ser sempre capenga. Concordam? Alguma coisa vai faltar sempre. Alguma resposta não vai existir, tá? Quem tem o 5, assim como o 2, que eu não falei, trazem o dom da canalização. Trazem o dom da psicografia também. Ou seja, todos esses dons que têm a ver com uma mediunidade essas pessoas têm. Independentemente se elas vêm com mediunidade ou não. Mas têm.
Arquétipo 6, enamorados, ok, nasceu em junho. São pessoas que também têm muita facilidade em criar beleza à sua volta, de tornar as coisas à volta bonitas para as outras pessoas. Elas trazem o dom do amor. Ou seja, são pessoas que conseguem colocar o amor no mundo quando trabalham por amor, quando fazem por amor. São pessoas que conseguem chegar a lugares muito altos na vida porque estão seguindo o coração. Então, o dom do 6 é seguir o coração em vez de seguir o medo, seguir o amor em vez de seguir o medo. É assim que essas pessoas desbloqueiam os seus maiores dons. Então, é muito comum eu ver nos atendimentos pessoas com 6 presas em trabalhos que não gostam pelo dinheiro. E aí essas pessoas estão bloqueadas na vida. Por que será? Porque não trabalham pelo amor. Porque em algum momento foram ensinadas que é preciso fazer sacrifícios para ganhar dinheiro. Porque em algum momento foram ensinadas que aquele dom, aquela coisa que ela realmente ama fazer, não vai dar dinheiro. Não vai trazer prosperidade. Porque em algum momento essas pessoas foram ensinadas que os dons não pagam contas. Que trabalhar por amor não paga contas. E aí elas bloqueiam o arquétipo 6. Então, trabalhar isso na terapia. Por exemplo, vamos imaginar que a sua mãe costurava muito bem, amava costurar, mas por algum motivo ela nunca seguiu o caminho da costura porque ela tinha que pagar as contas, então tinha que trabalhar numa fábrica de enlatados. Esse é um exemplo de alguém que não seguiu o seu coração, não seguiu o amor e escolheu ficar na dor, porque era mais conveniente e era mais fácil. Então, trabalhar essas memórias que têm a ver com esses temas. Quem tem o arquétipo 6 traz o dom da comunicação, então são pessoas que comunicam, são pessoas também conseguem persuadir, são pessoas que têm o dom das boas maneiras, da boa gesticulação, assim como o 3 são pessoas que trazem o dom da beleza, então poderiam trabalhar com tudo o que tem a ver com o ramo da beleza, da autoestima e de relacionamentos. São pessoas persuasivas, pessoas que se conseguem dar bem com os outros, então vocês veem, por exemplo, apresentadores de televisão, comunicadores da rádio, influencers, pessoas que trabalham no ramo da moda, da estética, por exemplo, trabalho com renovação de interiores, decoração de interiores, ou seja, tudo o que tem a ver com tornar um ambiente, tudo o que tem à volta bonito. Pessoas que trabalham, por exemplo, com a fotografia, com arte, com redes sociais, com mídias, tudo isso tem a ver aí com os dons do 6. Mas o verdadeiro dom do 6 é seguir o coração. Geralmente, quando a gente olha para um 6, eu até posso dizer à pessoa, mídias, comunicação, rede social, influencer, mas onde é que está o coração daquela pessoa? Só ela pode verdadeiramente saber aquilo que lhe faz bem. Um outro dom seria trabalhar em eventos ou aconselhamentos. Vamos passar aqui para o dom do 7 ou das pessoas que nasceram em julho. Os dons do 7 ou os dons do arquétipo do carro têm muito a ver com o movimento. Então, são pessoas que têm o dom da rapidez, têm o dom da execução, têm o dom de fazer o que precisa de ser feito. São pessoas rápidas, pessoas ativas, pessoas decididas. Obviamente, quando o dom está no positivo, são pessoas proativas também, têm capacidades de liderança, têm capacidades de foco, capacidades de criar metas e de atingir essas metas. Então é muito interessante que em matrizes de coaches, que são aqueles profissionais que te levam do ponto A ao ponto B, geralmente eles têm o 7, têm o 11 também, podem também ter o 4,
porque são tudo energias de foco, são tudo energias de ir atrás das metas e ir atrás dos objetivos. O 7 traz também dons empreendedores, traz também dons que têm a ver com viagens, deslocações, transportes. Então, por exemplo, uma pessoa com o 7 poderia muito bem trabalhar em qualquer coisa que tenha a ver com viagens. Podia ser blogger de viagens, poderia ser uma pessoa que trabalha numa companhia de ônibus ou autocarro. Pode ser uma pessoa que que o trabalho dela tenha a ver com exercício físico ou qualquer trabalho mais físico também, por exemplo. As pessoas com o 7 podem ter qualquer tipo de trabalho que tenha a ver com empreendedorismo ou então com liderança. Então, aquela pessoa que tem o 7 nos dons, talentos ou em qualquer parte da matriz, se ela trabalha num lugar onde ela é subordinada, ou seja, outras pessoas mandam nela e ela está num ranking muito baixo daquela empresa, vocês podem ter a certeza. Ou é aquela pessoa caótica que sempre briga e cria confusão com todo mundo, ou então é aquela pessoa apática, insatisfeita, depressiva dentro da empresa, ou é aquela pessoa que está sempre a querer provar que é boa e nunca tem a valorização, porque são pessoas que precisam de almejar cargos altos, assim como o arquétipo 4. Então elas trazem dons de liderança e de gestão de equipa também, certo? Então, o gerir equipas, o organizar equipas, o criar metas, o seguir metas, o ter a força de vontade. O Seitel traz muito essa energia da força de vontade, que são pessoas que, se realmente quiserem, elas vão lá e fazem. Trazem o dom da rapidez. Então vamos imaginar que um cliente te pede algum trabalho, tu és capaz de fazer aquilo rapidamente. Isso é um dom. Isso chama-se ser eficiente, ser eficaz, não é? Que tem a ver muito aqui com o 7. Vamos passar agora para o arquétipo 8, que é a justiça e que tem a ver com as pessoas que nasceram em agosto. Então, se nasceste em agosto, tu trazes também o dom de ver as causas e os efeitos, ou seja, tens um dom da investigação e também tens o dom de trabalhar com o karma. Tu tens o dom de ver a raiz das coisas, de conseguir entender porque que tal coisa está acontecendo, o que é preciso ser trabalhado para cancelar esse efeito negativo. As pessoas com o 8 também trazem os dons da organização, da luta pela verdade. Então são pessoas que trazem eu não digo um traço, mas elas trazem um aspecto dentro delas, uma força dentro delas de buscar a verdade, de entender a verdade, de serem sinceras. Então, por exemplo, contratar um profissional sincero que te diz na cara: olha, eu sei que tu tens X expectativa, mas na verdade o que tu vais receber é Y. Isso tem tudo a ver com o 8. O 8 traz esse dom da verdade, esse dom da transparência, esse dom de ser justo, de lutar pela justiça. São pessoas que têm muita facilidade com papéis, leis, burocracias. São pessoas também que trazem o dom do equilíbrio. Então, elas conseguem trazer equilíbrio, conseguem aconselhar também outras pessoas, conseguem enxergar a origem dos problemas de outras pessoas e ajudá-las. São pessoas muito metódicas, organizadas, que têm uma compreensão profunda das coisas também. Só que lá está. Se, por exemplo, você com 8 na sua infância veio de uma família onde haviam injustiças, onde você se sentia injustiçada, onde as injustiças sociais, por exemplo, mexiam com os seus nervos. Se você vem de uma família que não era equilibrada, então que havia maus hábitos, toxicidade,
que havia alcoolismo, droga, por exemplo, dentro dessa família, pode ser que você não consiga trabalhar aqui estes dons do 8 até você. Aliás, você não consiga exercer esses dons do 8 até você trabalhar essas histórias de injustiça na sua vida, na sua infância. Porque é que isto aconteceu comigo? Porque é que isto aconteceu com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, se eles não tinham culpa? Porque é que eu nasci aqui e não nasci noutro lugar? Porque é que eu fui pobre e nunca fui rica? Porque é que tal pessoa teve e eu não tive? Tudo isso são traços de ferida, de injustiça que você precisa de trabalhar, então, para você alcançar o dom principal do 8, que é a sabedoria. Entender que tudo acontece por alguma razão. E o dom da investigação também do 8 e do entendimento da lei do karma. Geralmente as pessoas com o 8, se tiver no positivo, obviamente são pessoas fascinadas pela lei do karma, fascinadas por vidas passadas, são fascinadas pela matriz do destino, fascinadas por astrologia, por numerologia, por tudo aquilo que explica, por psicologia também, por mostrar tudo aquilo que explica a razão do sofrimento humano ou a razão porque é que tal coisa está acontecendo comigo e só comigo, ou porque é que eu estou repetindo estes padrões. Então são pessoas que trazem o dom de quebrar padrões negativos, quebrar ciclos negativos, se elas estiverem na parte positiva do 8. 9. Quem nasceu em setembro tem a energia do arquétipo 9, que é a energia do ermita. Então, é uma energia de muita sabedoria. As pessoas que trazem o arquétipo 9 são muito sábias, porque são pessoas com capacidade de aprenderem com a vida. Então, geralmente, quem tem o 9 na matriz do destino, a vida nunca é fácil para essas pessoas, entre aspas. Obviamente que isto não é uma sentença, mas não é fácil porquê? Porque a pessoa traz muitas lições para aprender. O universo espera que ela seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa madura. Então, são pessoas que, quando aprendem com a vida, quando são pessoas que se autoconhecem, elas trazem esse dom do autoconhecimento, o dom da observação. Quando elas conseguem exercer isso nas suas vidas, são pessoas que também conseguem ser boas conselheiras, trazem o dom do aconselhamento, trazem o dom de serem mentoras, e trazem o dom de serem professores e conselheiros para outras pessoas baseados nas suas próprias experiências de vida. Se é uma pessoa que não se autoconhece, se é uma pessoa que está sempre a repetir os mesmos ciclos e a gente só repete os mesmos ciclos porque a gente não aprende a lição, então são pessoas que não conseguem ser sábias, não conseguem exercer o dom da maturidade que já trazem consigo, ou seja, estão sempre reclamando, sempre tristes, depressivas, se afastando das pessoas, buscando sempre algum culpado ou buscando sempre algum algoz na sua própria vida. Então ter o 9 como dom é esse dom da sabedoria, esse dom de aprender com a vida, aprender com os acontecimentos da vida. São pessoas muito profundas, pessoas muito investigativas, então é aquele tipo de pessoa assim que se ama uma coisa. Vocês podem ter a certeza, o 9 deixa de comer, deixa de ir à casa de banho, deixa de pentear o cabelo, deixa de escovar os dentes só para estar focado naquilo. São pessoas que mergulham muito numa coisa que amam, então elas trazem o dom da especialidade por esse mergulhar. Então são pessoas especialistas, trazem o dom de se tornarem especialistas. Trazem também o dom da paciência e da resiliência e o dom de confiar no tempo e o dom de lidar com processos longos e demorados. Então o 7, por exemplo, traz o dom da rapidez. Então são pessoas que conseguem lidar com coisas rápidas. Então, por exemplo, um 7 lidar com um processo terapêutico de 7 anos vai ser muito complexo para ele, porque ele vai querer resolver o problema da pessoa, ele vai entregar as ferramentas à pessoa e vai e faz e anda para a frente, enquanto que o 9 tem muito mais paciência para um processo desses, se tiver no positivo, obviamente, que se não tiver no positivo é uma pessoa altamente impaciente
imediatista. Mas o 9 ele traz esse aprofundar, essa coisa do dar tempo ao tempo, essa coisa de vai demorar, mas eu estou aqui. Então, geralmente os novos são médicos especialistas, são os psicólogos, são os psicoterapeutas, são os terapeutas holísticos que vendem pacotes de muito tempo. Podem ser também consultores da matriz do destino, numerólogos, enfim, quando a gente fala das profissões vamos chegar a tudo isso, mas o novel traz essa sabedoria, essa inteligência, são pessoas que a gente pode realmente confiar nelas. Eu faria terapia com um profissional que eu soubesse que tem o 9, porque eles trazem o dom da meticulosidade, assim como o 2, são pessoas que conseguem ver, pessoas que conseguem destrinchar, quebrar, e como são especialistas nas coisas, eles têm sempre uma resposta, e se não têm essa resposta, eles vão até aos confins do mundo para encontrar essa resposta. Portanto, são aí poços de conhecimento. Arquétipo 10, para quem nasceu no mês de outubro, vocês têm o 10 como dom principal. E vocês têm o arquétipo da roda da fortuna, então são pessoas muito intuitivas. O vosso dom é serem amparados pelo universo, só que o que é que eu vejo? A maior parte das pessoas com o 10 acreditam que estão sozinhas no mundo. Trazem uma grande ferida de desamparo. Lá está, talvez por isso tenham o 10, que é para aprenderem a confiar no universo e na vida. São as pessoas que têm o dom da menor resistência possível. Quanto mais eles fluem, quanto mais eles confiam, quanto mais eles aguardam por um sinal, mais resultado eles têm na vida deles. Quanto mais eles tentam controlar. O que é controlar? Quando é que vai acontecer? Como é que vai acontecer? Quem vai ser? Como é que vai ser? Não sei o quê? Porque eu tenho que preparar 50 mil e uma coisas. Ou seja, é tentar controlar o mínimo de detalhe. Se você for uma pessoa controladora com o 10 nos dons e nos talentos, está na hora de você trabalhar isso na terapia. Até que ponto na sua infância que você não teve responsabilidades pesadas demais? Será que você não teve responsabilidades muito cedo na sua infância e você aprendeu a controlar tudo? Ou será que você viveu com adultos irresponsáveis e que você teve que assumir o papel de adulto muito cedo? Até que ponto que o seu pai e a sua mãe eram controladores ou extremamente perfeccionistas e agora você é perfeccionista também? Como uma resposta ao trauma de se defender. Se eu for perfeccionista, vou fazer tudo bem, não vou ouvir brigas do pai e da mãe. Então, o 10 precisa de trabalhar isso para entrar no dom da sintonia e da fluidez do universo. Quem tem o dom, o universo está sempre apontando o caminho, está sempre mostrando o caminho, está sempre trazendo ideias. Então são pessoas que têm ideias, às vezes muito loucas, muito fora da caixa, que trazem um resultado esplêndido. Trazem o dom também de ver e de ler e de ouvir os sinais do universo, podem trazer dons de adivinhação também, assim como o 2, assim como o 1 também, assim como o 5, depende, assim como o 9, assim como o 12. Né? Trazem esses dons de adivinhação, o dom do tarô, o dom do búzio, o dom de está passando na estrada, houve um pássaro e aquele pássaro já traz um presságio. São pessoas que trazem esse dom dos presságios. Agora, até que ponto é que você acredita nessa intuição e até que ponto é que isso era aceito na sua família? Isso vai fazer com que você desenvolva ou acredite esse dom ou não. São pessoas do mínimo esforço, ou seja, trazem o dom do descanso, o dom de se deitar à sombra da bananeira, que vai receber a intuição e depois vai agir. São pessoas que sabem fluir, trazem o dom do desapego, o dom da confiança, espírito aventureiro também. Trazem o dom da sorte, que se elas sentem que têm que jogar na Mega Sena, elas vão jogar na Mega Sena e elas vão ganhar. Ou então elas trazem aquele dom de estarem no lugar certo, na hora certa e se beneficiam por isso. Então,
Trabalho, se você tem o 10, trabalho. Tudo e qualquer crença que tem a ver com resistência, ter que trabalhar muito, que não posso descansar, que não posso tirar um dia de folga, que não posso confiar, que tenho que controlar tudo para você desbloquear o dom da facilidade, da sorte, da roda da fortuna. Vou tomar um bocadinho de água, porque olha, a gente já está aqui em quase 1 hora de aula e a garganta já está seca. Vamos falar agora do dom do 11, das pessoas que nasceram em novembro, que é o dom da força. Como o próprio nome indica, o dom da força tanto pode trazer força física, uma robustez, aptidões para trabalhos físicos, trabalhos de força, ginásio, ou então pode trazer uma força psicológica e emocional muito forte, ou então as duas, não é? Então a pessoa traz esse dom de ser forte psicologicamente, emocionalmente, aquela coisa, nada me abala, mas se me abalar eu vou cair no fundo do poço, eu vou ficar lá nadando e eu vou ter força para me erguer 3 vezes mais. São as pessoas que trazem o dom da resistência, de serem resistentes, de conseguirem lidar com coisas complexas e com problemas. Então, se você tem um 11 nos seus dons, nos seus talentos, ou se você tem um 11 na sua matriz, muita gente complicada aparece na sua vida, ou então se você tiver o 15 também na sua matriz. Muita gente complicada vai aparecer na sua vida, mas você tem capacidade para lidar com essas pessoas complicadas. Obviamente que se você tiver no positivo do arquétipo 11. Agora, se você foi aquela criança que foi abusada sexualmente, verbalmente, emocionalmente, se você sempre se viu como fraca, foi tratada como uma coitadinha, a pequenina, o amorzinho da mamã, o amorzinho do papá, se foi aquela pessoa muito mimada, tratada num casulo, ou então se você foi uma criança que os pais se desleixaram, vai, desemerda-te, joga-te para a vida, não deu nenhum tipo de suporte emocional para você, com certeza o 11 vai estar no negativo e você pode ou usar esta força em excesso, tornando-se uma pessoa rude, bruta, violenta, com palavras ou com ações, ou então você pode tornar-se uma pessoa que se acha fraca, uma pessoa depressiva, uma pessoa maniada, uma pessoa ansiosa, que quer controlar tudo, que quer ter a satisfação de tudo. Então trabalha essas memórias na terapia, está bem, para acessar aqui os aspectos positivos da força, que é a força física, mental, psicológica ou espiritual também. São pessoas com dons de liderança, pessoas que conseguem inspirar outras pessoas, que conseguem ser líderes, ou seja, são pessoas que ultrapassam a desgraça maior que aconteceu na Terra, e essas pessoas, elas levantam-se e tornam-se um ícone ou tornam-se uma inspiração para outras pessoas. Vou dar um exemplo, obviamente que isto não vai acontecer com todos os 11, e nem sei se essa pessoa tem um 11 na matriz, mas é capaz de ter. Não sei se vocês já viram nas redes sociais, aquela é uma mulher que ela não tem mãos, perdeu as mãos, perdeu os braços, ou seja, não tem os membros superiores, e ela pinta e desenha com os pés. Isso é um exemplo de um 11 agindo, que é aquele que transforma a sua dor em inspiração, e ela é uma pessoa que obviamente inspira muitas outras. Traz o dom de muita energia, a energia física, força física ou a energia mental para lidar com problemas. Traz o dom da persuasão, ou seja, são pessoas persuasivas, pessoas que têm o dom do convencimento, pessoas que sabem convencer. E também são pessoas que trazem dons de manipular a energia com as mãos, então podem ser ótimas reikianas, podem ser também ótimas massagistas, por exemplo. Vamos agora para o último dom e último talento, que é o 12 do dependurado, que é o meu talento, nasci em dezembro, vocês já sabem. O dom do dependurado é a capacidade e a flexibilidade
e o conseguir ver as coisas por um outro ângulo e por uma outra perspectiva. Então, geralmente são pessoas que pegam em conceitos que outras pessoas veem como negativos ou que outras pessoas veem como experiências negativas, e são pessoas que têm o dom de ver a oportunidade a meio da desgraça, ou então que conseguem ver o lado bom por detrás de uma coisa negativa. Obviamente que se na infância você foi uma criança que viveu com pessoas pessimistas, pessoas tristes, pessoas reclamonas, pessoas que recebiam atenção só quando estavam doentes, mães narcisistas, pais narcisistas, então é possível que você não consiga manifestar ou reconhecer este dom do 12. Não é? Pode ser que você seja aí uma pessoa depressiva, por exemplo, se conviveu com esse tipo de situações na sua infância, e são coisas que você precisa de trabalhar, então, para desenvolver esta característica e este dom positivo do 12, que é este dom de, no meio da desgraça, encontra uma coisa boa e consegue virar a chave, consegue trazer algo bom. São pessoas ouvintes, boas ouvintes, são pessoas também que trazem o dom do aconselhamento, são conselheiras, são pessoas que têm o dom de resolver problemas devido a essa visão diferente do mundo, de ver o mundo por uma forma diferente, assim como o 11 tem capacidade de resolver problemas, o 7, o 8 também. São pessoas que também trazem uma sensibilidade emocional, uma sensibilidade espiritual, que conseguem receber comunicações de um outro mundo, então trazem dons da mediunidade, dons de canalização também. São pessoas que conseguem sentir o que o outro está sentindo e conseguem ser intermediárias, conseguem apoiar o outro ou os outros em situações complexas. Tem o dom da inovação também, assim como o 1, por essa outra perspectiva. Então são pessoas que geralmente trabalham em áreas um bocado diferentes, não é? São pessoas espirituais, empáticas, que buscam solução. São pessoas também muito sábias. As pessoas que têm o 12 são pessoas que conseguem ter essa sabedoria por conseguirem sentir o sutil. São pessoas que também trazem uma voz bonita, então podem ser pessoas que têm o dom do canto. Então existem aí alguns cantores que têm um vozeirão, uma voz quase que hipnótica, que mexe com as emoções. Muitas vezes podem ter o 12 como talento, ou noutra parte da sua matriz. São pessoas que não desistem também, não se deixam afogar na negatividade, ou sabem lidar com manipulações emocionais. Então é aquela psicóloga que não se deixa influenciar pelo cliente, é aquela pessoa que consegue ver sempre o que está ali oculto também. Trazem dons e talentos como, por exemplo, o canto, como eu já disse há pouco, mas pode ser também pintura, pode ser dom e talento para criar brincadeiras diferentes com crianças. Podem ser também aqui pessoas que têm talento para lidarem com pessoas de estados emocionais um bocado mais pesados, ou então com limitações físicas ou psicológicas também. Trazem o dom do voluntariado e o dom de querer ajudar os menos favorecidos, ou seja, os mais desfavorecidos, as pessoas que estão em situações um bocado complicadas, ou então animais. Trazem muita conexão com o reino dos animais e das plantas também. Você quer ver uma pessoa nascida em dezembro feliz? É uma pessoa que está na natureza, uma pessoa que passa tempo ao pé da água, uma pessoa que tem animais de estimação e ama trabalhar com animais. Então os animais trazem aí algo a mais para elas. O sentir-se útil, na verdade, é algo importante para as pessoas com o arquétipo 12. Sentir que são úteis e que estão fazendo alguma diferença. Então estes são os 12 talentos principais. Obviamente que existem 22 talentos. Eu só falei aqui do mês de nascimento, que é aquela esfera roxinha lá em cima. Depois ainda existem os outros talentos, que é da esfera azul escura e da azul clara.
Mas depois a gente vai falar um bocadinho mais sobre isso no curso da Matriz do Destino, mais aprofundadamente. Então, se vocês querem aprender a interpretar a Matriz do Destino, cá abaixo tem a lista de espera, só vocês colocarem o vosso nome, e-mail lá, que é para vocês receberem notificações quando as vagas do curso forem abertas. Se gostou deste conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário sobre o seu dom e sobre o seu talento e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para receber um novo vídeo sempre que sair cá no canal. Então, muito obrigada por ter ficado esta 1 hora e 5 minutos e até à próxima.